A CPI da Covid retoma os trabalhos amanhã em Brasília e o nosso comentarista Diogo Schelp comenta sobre esse cronograma de depoimentos previstos para essa semana. Diogo, boa tarde. A primeira semana foi uma semana complicada para o governo, não tivemos a participação do Eduardo Pazuello, que é ex-ministro, era tão aguardado. Como é que você avalia esse desempenho inicial da CPI? O governo muito incomodado, o presidente falando em cloroquina, defender ministros que tomaram esse medicamento. A situação não começou bem para o governo, né, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pois é, boa tarde a todos. A primeira semana de depoimentos da CPI teve o depoimento do ex-ministro Mandetta, do ex-ministro Nelson Taixe e do atual ministro Marcelo Queiroga. O ex-ministro Pazuello não apareceu, disse que tinha tido contato com pessoas com Covid, apesar de depois ter, inclusive, recebido visitas, né, do ministro Onyx Lorenzoni. Mas foi muito ruim para o governo a ausência do Pazuello, porque, em primeiro lugar, deu mais tempo para os outros depoimentos longos. O de Queiroga, por exemplo, foi de 10 horas, o de Nelson Taixe foi longo também. Acabou dando mais tempo para pressionar esses outros ministros. E, no fim das contas, os senadores vão ter mais tempo também para reunir informações, para pegar no pé do Pazuello, que é quem, de fato, ficou mais tempo no cargo durante a pandemia e quem tem mais coisas a explicar. A gente viu os senadores pegando bastante no pé da questão da cloroquina, né, de promoção de medicamentos sem eficácia contra a Covid, a questão da compra de vacinas. E essa semana vai ser muito importante porque nós teremos o depoimento do Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, e os senadores vão questioná-lo sobre a aprovação de vacinas, eventualmente se há uma politização desses critérios da Anvisa, ele terá que se explicar sobre isso. Também o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que já disse numa entrevista recente que o governo, que o Ministério da Saúde foi incompetente na compra de vacinas, e o depoimento da presidente da Pfizer, a farmacêutica que ofereceu vacinas para o governo no ano passado, para poder confirmar se de fato o governo poderia ter comprado e não comprou num momento que permitiria vacinar a população mais cedo, Marcelo. Sem dúvida, né, Diogo? A gente observa também o desejo, né, dos integrantes da CPI, governistas, em levar especialistas que façam a defesa do uso da cloroquina, do medicamento, o tratamento chamado precoce, e também especialistas, e o presidente falou até em levar ministros que tomaram esse medicamento e se curaram da Covid-19. Essa insistência em relação à cloroquina, porque abriu de fato aí uma fonte de questionamento no Senado, como já esperávamos, né, Diogo? Sim, é impossível o governo negar que promoveu a cloroquina. Os depoimentos de Nelson Taixe e Mandetta na semana passada vão bastante nessa linha. O próprio Nelson Taixe deixou claro que a razão da saída dele do ministério foi que ele não concordava com a expansão da cloroquina, a expansão do uso do medicamento pelo Ministério da Saúde. O Mandetta também mencionou isso. Então, e há vários outros fatos indicando isso, né? O governo investiu muito dinheiro público, na produção de cloroquina, por exemplo, pelo Exército Brasileiro. Como não há como negar que houve essa promoção da cloroquina, resta agora tentar provar que isso não foi uma medida insensata. Então é essa guerra de narrativas, digamos assim, que o governo espera fazer a partir de agora. E dentro dessa guerra de narrativas, Diogo, também há o desejo, inclusive, do retorno do ministro Marcelo Queiroga, como você disse, um depoimento que foi muito longo, mais de 10 horas, mas há o desejo que ele vá retornar também, mais uma vez, à Comissão Parlamentar de Inquérito. Exato. O Marcelo Queiroga ele ficou numa saia justa, né, no depoimento da CPI, não tinha como ser de outra forma. Afinal das contas, o relator, Renan Calheiros, insistiu bastante em saber do Queiroga se ele concordava com as posições do presidente Jair Bolsonaro, principalmente na questão da cloroquina e também em relação a isolamento social, por exemplo. E o Queiroga, obviamente, evitou contrariar o presidente, porque se fizesse isso era como se estivesse colocando o cargo à disposição. Então ele passou a dizer que não faria juízo de valor, e isso incomodou muito os senadores que insistiram nessas perguntas e não obtiveram as respostas que eles esperavam. Muito obrigado pela participação do Diogo. Até mais, Diogo. Conversando conosco sobre a CPI, ele vai retornar, evidentemente, na programação da Jovem Pan e você vai acompanhar.